Olha, quando a gente pensa em Os Lusíadas, o que vem à cabeça? Caravelas, né? Herólios, a glória de Portugal. Mas e se a maior viagem que o Camões narrou não foi bem pelos mares? E se foi uma viagem para dentro, para as profundezas da alma humana? Pois é. É essa pergunta que vai ser o nosso norte aqui. A gente vai tentar decifrar essa obra-prima do Camões. Mas não como se fosse um diário de bordo, sabe? Pense mais como um mapa para as profundezas do espírito. Então, bora mergulhar a fundo nisso, vamos deixar um pouco de lado a crônica histórica e tentar sentir o que de fato pulsa em cada verso do poema, que é essa busca, uma busca filosófica, espiritual. É claro que o Camões está narrando o destino de uma nação inteira. Isso é fato. Mas se a gente olhar por trás das batalhas, das grandes conquistas, tem algo ali que é universal. É a fragilidade, a coragem e toda a contradição da nossa condição humana. No fundo, a história de um povo acaba virando um espelho para a jornada de cada um de nós. Ok, para a gente entender essa jornada, a gente precisa primeiro entender de onde ela parte. E o ponto de partida é uma sensação de que o mundo está em desarmonia. Um sentimento que, pelo visto, assombrava o Camões. Esse tal de desconcerto do mundo, sabe o que é? É uma sensação que, vamos combinar, todo mundo já sentiu alguma vez. Aquela percepção de que as coisas estão meio fora do lugar, sabe? Para o Camões, isso se traduzia na dor do exílio, na desilusão com a realidade. É basicamente o caos da experiência humana gritando por alguma ordem, por algum sentido. E ele ilustra isso de um jeito brilhante usando uma alegoria. Ele pega a imagem bíblica de Babel para descrever o nosso mundo aqui, o mundo terreno, um lugar de confusão, de mágoa. E do outro lado, em contraste total, tá Sião, que seria a pátria celestial, aquela harmonia perdida que a alma vive buscando reencontrar. E nesses versos aqui, a gente sente o próprio poeta dando voz para essa angústia. É como se as lágrimas que molham o papel fossem rios, sabe? Testemunhas dessa tal confusão de Babel. E esse é o ponto de partida de qualquer busca espiritual, né? Reconhecer a nossa própria desordem interna. Então, se o problema está aqui na Terra, de onde vem a solução? Talvez dos céus. Porque em Os Lusíadas, o nosso destino, o destino humano, é decidido em um palco gigantesco, um palco cósmico. O Camões usa um recurso que a gente chama de maquinaria divina. O que é isso? Basicamente, os deuses do Olimpo se reúnem, fazem um concílio mesmo, para decidir o futuro dos portugueses. É quase um drama cósmico sobre os rumos da humanidade. E esse conflito lá no céu, na verdade, é um espelho perfeito das forças que atuam na nossa própria vida. Pensa bem, de um lado tá Vênus, que representa o amor, a sorte, aquela força que empurra a gente pra frente. Do outro, tá Baco, a adversidade, a inveja, todos os obstáculos que tentam derrubar a gente. A jornada dos heróis, no fim das contas, é só um reflexo dessa batalha que acontece lá em cima e aqui dentro. E por falar em obstáculo, poucos são tão marcantes quanto o gigante Adamastor. É com essas palavras aí que ele se apresenta. Ele é literalmente a personificação do perigo, o guardião do desconhecido. Só que o Adamastor é muito mais do que um simples monstro, né? Ele é um titã, um ser punido, cheio de dor e de fúria, que foi transformado na própria pedra do cabo que apavora os navegantes. Então ele não simboliza só a natureza selvagem, ele é também a dor de um amor que não podia acontecer, o tormento de uma alma em conflito. Superar o Adamastor é, na verdade, superar o nosso medo mais profundo do desconhecido. Bom, e agora a gente chega no clímax da jornada. Depois de enfrentar deuses, monstros, tempestades, finalmente os heróis vão receber a sua recompensa. É a Vênus, a deusa que sempre os protegeu, que guia os navegadores para um lugar de descanso e prazer, a famosa Ilha dos Amores. Um paraíso, cheio de ninfas. Mas a pergunta é, será que é só isso mesmo? Um paraíso físico? E aqui está o pulo do gato. O próprio Camões, com todas as letras, revela pra gente a verdade por trás dessa fantasia toda. Ele diz, olha, essa ilha, as ninfas, nada disso é o que parece ser. É tudo uma grande alegoria. Ou seja, a recompensa de verdade não é física, é espiritual. A Ilha dos Amores, na real, representa as honras que a vida faz em sublimada. O que é isso? É a glória, é a fama, é a imortalidade. Mas não uma imortalidade que vem do descanso, e sim uma que é conquistada pelo esforço, pela virtude, por superar todos os desafios. É, no fim, conquistar um lugar na memória eterna. Mas aí,
Depois de toda essa glória, de toda essa coisa épica, o Camões faz uma coisa incrível. Ele nos puxa para perto e abre o próprio coração, para mostrar que essa busca toda pela eternidade não era só para os heróis de Portugal. Era, e muito, para a alma dele também. E é nesse soneto, que é um dos mais famosos dele, que a busca vira uma coisa intensamente pessoal. A dor da perda aqui é quase palpável. Percebe a diferença? Na epopeia, a imortalidade era a fama. Aqui no soneto, a eternidade é o reencontro. Enquanto a alma que ele amava está lá no céu, o poeta fica aqui na terra sempre triste. E a única esperança que resta para ele está na memória. É um apelo quase desesperado, né? Ele pede que aquele amor ardente que eles viveram não se apague, não seja esquecido, que os laços que uniam as almas deles sejam mais fortes que a própria morte. E é interessante que aqui o sofrimento ganha um propósito novo. Aquela dor sem remédio da saudade vira uma espécie de prova. Uma prova do valor daquele amor. É quase como se a dor dele fosse uma prece. E essa prece se completa no final do soneto com o desejo mais profundo dele. Não é mais glória, não é mais honra que ele quer, é união definitiva. O poeta chega a pedir a Deus que a morte o leve logo, mas não como uma tragédia, e sim como a porta de entrada para o reencontro. No fim, aquela busca gigante da epopeia por um destino eterno ecoa perfeitamente no desejo mais íntimo de uma única alma. Isso nos traz a reflexão final. Por um lado, o Camões nos deu a glória coletiva, a imortalidade que vem dos grandes feitos. Mas, ao mesmo tempo, ele nos deixou com essa saudade pessoal, uma coisa que corta a alma. A jornada dos heróis acaba na Ilha dos Amores, um paraíso de honra. Só que a jornada da alma do poeta parece buscar um outro paraíso, uma outra eternidade. E a pergunta que fica é: será que a glória imortal da epopeia consegue, no fim das contas, responder ao anseio mais profundo da alma individual?